Mensagem de Deus para o seu coração. Marcos capítulo 8, do 22 ao 26. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e, cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Olha que interessante essa recomendação de Jesus. Não entres na aldeia. Isso aqui é profético para muita gente. Deus está dizendo o seguinte: se é algo que o Espírito Santo me deu hoje, agora, não entres na aldeia. Eu vou começar esse ensinamento pelo fim, pela frase final de Jesus. Deus está dizendo que quando você tem um verdadeiro encontro com Ele, com Cristo, quando realmente você foi impactado por Deus, que Ele transformou a sua vida, você era um miserável e Jesus te salvou. Você estava perdido e Ele te encontrou. Você estava desprezado e Ele te valorizou. Com o convite, o famoso convite de Jesus, em Mateus 11, 28, quando Jesus diz: Vinde a mim, todos. O convite é para todos. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, quando você estava oprimido, Jesus transformou a sua vida, mudou o seu interior, o seu coração, e você se tornou um homem, uma mulher, uma pessoa, templo do Espírito Santo. Então ele está dizendo: agora não é hora de você voltar para o passado. Não volte para o passado, agora é para olhar para frente. Paulo diz: prossigo para o alvo. Quem não tem alvo não vai chegar a lugar nenhum. O apóstolo Paulo, ele diz em 2 Coríntios 5, 17: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, essa é a recomendação que Jesus deu a esse cego. O homem não enxergava, ele tinha dificuldade, mas quando ele encontra Jesus, ou Jesus encontra esse cego, porque trouxeram aquele cego até Jesus, e rogaram: Senhor, toca nele. Porque o pessoal acreditava, Jesus ia tocar e a pessoa certamente seria curada. Ele estava fazendo ali os seus milagres, ele estava ali cumprindo o seu propósito. Então, quando aquele cego chega e tomando o cego pela mão, Jesus pegou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia. Interessante, né? Ele tirou daquele meio. Eu quero informar vocês que onde você está pode ser um ambiente tóxico, que contamina. Então você tem que saber andar na fé. Você tem que saber andar, caminhar. Tem um ambiente que, se não soubermos administrar, é muito contagioso, que é o que você vê na internet. A
A internet é uma bênção. Se não fosse a internet, eu não estava falando com várias pessoas espalhadas pelo Brasil, até fora do Brasil, por causa da internet. Então aqui não é crítica à internet em si. Mas tem muitas pessoas que estão tendo problemas seríssimos na vida, que está afetando inclusive as suas emoções, porque você está mexendo em coisas que não deve mexer. Você está vendo coisas que não deve ver. Às vezes até mesmo uma foto de um amigo, uma foto de uma pessoa que postou ali com a sua alegria, isso é bom, maravilhoso, mas você que não está bem, olhou aquela foto e se deprimiu. Por alguma razão. Por algum motivo que eu não vou falar aqui, você sabe. Então, meu amado e minha amada, olhe para frente. Olhe coisas que te edificam. Olhe coisas que te colocam para cima. Que faz você viver, querer se alegrar. Não vai para trás, não. Vamos para frente. Vamos marchar como um soldado valente. Vamos à batalha. Mas levante a cabeça. Então a palavra é o seguinte: não entres na aldeia, ou seja, não volte para trás. Não volte ao seu passado. Não volte a sua mente há 20 anos atrás, numa coisa que já foi resolvida e você ainda está querendo voltar ao passado. Se Jesus te perdoou, você tem certeza disso e está em paz, amado, prossiga a vida. Prossiga. Caminhe. Caminhe. E aquele cego, então, quando ele é tirado daquela aldeia, daquele meio, diz a Bíblia, cuspindo-lhe nos olhos. Você já imaginou? Jesus cuspiu no olho do cara. Ele não jogou água, mas ele colocou a saliva dele. Uma coisa tremenda, isso é forte, hein? Cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se ele estava vendo alguma coisa. Jesus cuspiu no cara, os olhos dele, e impõe as mãos e faz a pergunta: você está vendo algo? O homem respondeu, e levantando ele os olhos, ele levantou os olhos, ou seja, levantou a cabeça, os olhos ao céu, e ele disse o seguinte: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Traduzindo, então ainda não estava bom. A visão dele, aqui é a visão física, ele não estava contemplando perfeitamente, estava ainda assim meio ofuscado, ele não conseguia enxergar natural, ele via pessoas, mas não conseguia ver a pessoa, era como se fossem árvores. Ou seja, então ele não estava ainda curado 100%. Depois, então, Jesus faz de novo, Jesus torna a pôr-lhe as mãos nos olhos. Aí Jesus coloca a segunda vez as mãos nos olhos daquele cego. Aí diz, e olhando firmemente, ficou restabelecido. E já via ao longe, começou a enxergar longe, de perto e de longe, hein? Distintamente a todos. Então ele passou a enxergar nitidamente. Isso aqui pode servir para você receber uma cura divina agora. Jesus continua curando os cegos. Jesus continua curando os paralíticos. Jesus continua curando, ele cura. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Hebreus 13:8 fala isso. Ele continua agindo, operando maravilhas. Então ele pode. Então isso aqui para instigar, para motivar, para encorajar a sua fé. Então você tem que estar motivado com a fé. E você já parou para pensar essa palavra motivado ou motivação? Você está motivado? Você está com a motivação boa? Você sabe o que é motivação? A palavra motivação? Motivação é você estar motivado para uma ação. Tem gente que está motivado para agir e fazer coisas erradas, infelizmente. Você tem que estar com boas motivações. Motivação para ter uma ação. Então a motivação ela cola. Tendo fé, você vai se motivar, vai ter um motivo para uma ação. Entendeu? Você tem que ter um motivo para agir.
Então Deus está agindo nesta manhã. Deus está operando maravilhas. Pessoas neste dia estão sendo salvas, libertas, curadas, restauradas e a sua fé está sendo fortalecida. Agora, ele viu distintamente a todos. Se você crê neste que está falando, porque eu estou falando da palavra de Deus. Você não crê em mim, mas creia na palavra, que é mais importante. Mas a Bíblia diz também que você deve crer em Deus, porque daí você vai estar seguro, mas deve crer nos seus profetas, que você vai prosperar. Os verdadeiros profetas de Deus. E os verdadeiros, eles falam com o teor da palavra. O verdadeiro, ele fala com respaldo da palavra e acontece. Porque é de Deus. E acontece no tempo de Deus. Então, nesse momento profético, eu quero dizer para você, quem sabe, meu querido e minha querida, a tua visão física está boa? Se não tiver, que Jesus possa curá-lo também. Amém? Agora, quem sabe há algumas coisas que estão acontecendo com você, você não está conseguindo enxergar, espiritualmente falando, a vitória. Você não está conseguindo enxergar aquilo que Deus tem para você. Talvez você ainda está meio confuso, mas por isso a importância da nossa fé, da nossa confiança total em Deus. Por isso uma das canções que nós louvamos aqui, que diz que vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa fé em ação. Fé sem ação não vai acontecer nada. Só dizer que tem fé não é suficiente. Você tem que dar o primeiro passo. Primeiro passo. Já viu o primeiro passo? Eu disse em nossa live de ontem no Instagram sobre o primeiro passo. Primeiro passo para os negócios, primeiro passo para casar, primeiro passo para isso, primeiro passo para aquilo. Eu me lembro que quando eu conheci a Eva na faculdade, o primeiro passo que eu fiz foi conhecê-la, fazer amizade com ela. Depois dessa amizade eu dei um segundo passo. Comecei a gostar dela. Depois dei mais um passo e criei coragem, porque estava meio acanhado na ocasião. Jovem, inexperiente, aí eu tive coragem, dei o passo de pedir ela em namoro. Corri o risco de levar um não. Mas ela, com aquele jeito tão carinhoso e carismático que ela tem, e foi um dos motivos que eu gostei dela, esse carisma que ela tem, eu tive coragem de dar o passo. A princípio eu estava cauteloso, pensava, e se eu pedir ela falar não? Eu já pensava, eu conversava comigo mesmo já. Mas graças a Deus, e sempre tem bons amigos, sempre vai ter gente boa, né? Sempre você vai ter, você pode não ter muitos amigos, mas sempre tem um grupo bacana aí que torce por você. E tinha uma amiga lá, não tem até hoje, né? Que conhecia a Eva e conhecia eu. E ela percebeu que estava tendo um link ali. Só que ela notou, essa amiga notou que eu estava meio devagar. Precisava dar um empurrãozinho. Sabe aqueles carros antigos que você tinha que dar um tranco nele? Dar um tranco. Então eu estava precisando de dar um empurrãozinho, um santo empurrãozinho bom, né? Aí ela disse, Edson, fala com a Eva. Eu não vou falar tudo aqui porque não é o caso, mas a ênfase eu tive coragem para dar o passo. Quando ela falou, olha, você tem que falar com ela. Aí ela me deu uma frase lá, captei a vossa mensagem. Aí eu fui ao encontro dela naquele dia. Se eu não me engano, era uma quarta-feira do mês de outubro de 1987. Muitos de vocês que estão me ouvindo nem tinham nascido ainda, porque tem alguns jovens me assistindo, é claro. E eu perguntei para ela, você me aceita? Quero namorar. Você. E ela demorou um pouquinho, deu uma enroladinha ali, eu levei um susto, mas ela falou, sim, eu aceito. Então, eu estou dando um exemplo da minha vida particular, lá do passadão, para você entender que a vida é assim, você tem que ter essa coragem de dar o primeiro passo. Mesmo que pareça que você não está vendo o resultado. Mesmo que pareça que ainda está meio confuso, tem uma nuvem assim que você não está enxergando do outro lado. Mas tenha fé. Deus abrirá. Deus agirá. Então, vença essa barreira e dê o primeiro passo.
E eu pergunto para você, você já deu o primeiro passo se entregando totalmente ao Senhor Jesus? Então faça isso hoje. Entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Jesus não é religião, Jesus é Deus. Jesus é aquele que veio para nos trazer vida e vida com abundância. Jesus é aquele que deixou para nós a palavra, que a Bíblia, ele diz, olha, não temas. Eu vou estar com vocês todos os dias. Jesus disse, certa ocasião, para o Paulo, o apóstolo, agora como apóstolo, ele falou, Paulo, não temas, eu estou contigo, onde você for, eu vou estar contigo. E Paulo passou momentos difíceis no seu ministério, de provas, de luta, de prisão, de perseguição contra a igreja na época. Se você ler Atos dos Apóstolos, você vai entender o que eu estou falando. Mas ele estava debaixo da potente mão de Deus. Então, voltando aqui ao cego de Betsaida, aquele homem fora curado pelo segundo toque de Jesus. Agora ele vê a todos distintamente. Aí foi quando Jesus disse, olha, volta para sua casa. Só que não entra mais na aldeia. Então essa é a palavra de hoje. Talvez você está no lugar, mas está olhando no retrovisor para ficar olhando a aldeia. A aldeia pode representar o teu passado. A aldeia pode representar aquele namoro que não deu certo e terminou o namoro e cada um tomou um rumo e você ainda fica querendo voltar ao passado. Vida que segue. Deus tem outra pessoa melhor para você. Não desprezando o outro que deu fora de você, se é o teu caso. É assim que funciona. Eu sei que é difícil. Jesus não falou que seria fácil mesmo. Então, quando você passa um momento decepcionante, de frustração, de decepção, todo mundo passa, gente. Todos nós temos. Eu já passei frustrações, decepcionei com pessoas. Isso faz parte da caminhada. Estamos no mundo aqui. Jesus fala, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu vou estar com vocês. Então é isso. Então, realmente viva essa fé, crendo, acreditando, e levante a cabeça. Porque eu creio que Deus está abrindo os seus olhos espirituais para entender que o que Deus tem para você é muito maior e muito melhor. Mas mantenha a humildade. Humildade é você reconhecer que precisa de Jesus, que precisa de Deus, que precisa de uma intervenção de Deus. E Ele intervém. Os humilhados serão exaltados no tempo de Deus. Ok? O choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Como eu disse na abertura, quem está me ouvindo desde o início pelo rádio, eu falei no começo, lá em Samuel, 1 Samuel capítulo 2, acho que verso 7 ou 8, quando é dito lá que ele levanta o pobre do pó. Ele levanta, ele restaura, ele tem esse poder. Então, com fé, Deus vai trabalhar. Deus trabalha com a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas pare de ficar fuçando o teu passado. Quanto mais você mexe, pior fica. Por quê? Limpa a tua mente, purifica a tua mente. E Deus está agindo neste momento. Eu creio nisso. Deus Todo-Poderoso, em o nome de Jesus. Quero te agradecer por esta palavra profética, por esta palavra sensacional que o Senhor nos deu nesta manhã. Eu creio que muita gente já foi curada quando estava ouvindo os louvores, quando estava recebendo a palavra e ouvindo agora a prece e a oração da fé. Meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus, abençoe cada ouvinte, cada casal, cada família, cada pessoa que está ouvindo esta programação do Agindo Deus Quem Impedirá. Abençoa, Pai. Vidas sejam salvas, libertas, curadas de doenças, de enfermidades, curadas de traumas, de decepções, de frustrações, e que esta palavra de hoje, como aquele cego, foi curado pelo Senhor. Que o Senhor possa curar também os cegos, tanto fisicamente quanto os cegos que estão cegos espiritualmente, numa cegueira espiritual. Seja o dia da grande libertação, da grande cura e restauração e salvação de vidas, em nome de Jesus. Abençoa os agentes de Deus, aqueles que já abriram seus olhos para entender que eles precisam semear uma semente financeira, porque faz parte para colher. Abençoa cada um que tem sido fiel. Abençoa, prospera, multiplica. Abençoa os empresários
empreendedores, profissionais liberais, autônomos, trabalhadores, seja empregados da empresa privada, empresa pública ou aquele que vive da sua abençoada aposentadoria. Abençoa a família, livra-os de todo mal, Senhor, e proteger a todos nós. Assim nós oramos, confiantes na vitória e já te agradecendo por mais um dia de bênção. Abençoa todos os aniversariantes do dia, sejam prósperos, tenham vida longa, com muita paz, saúde e sejam cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Você, que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.